O senhor sabe que as acusações que ora o senhor faz contra a Secretaria de Saúde do Estado é muito grave. Sobre faturamento. Isso é adulteração, isso é manipulação de licitação pública. Isso é muito grave. O senhor sabe a dimensão da força da sua voz como vereador, como representante da cidade de uma pessoa, e essas acusações desse seu dossiê contra a Secretaria. O deputado Troco, essa semana, na tribuna da Assembleia, fez acusações contra a sua pessoa. Chamando o senhor de neófito, de inocente, incapaz, inocente, um bocado de coisa. E também foi em cima do conselheiro do Tribunal de Contas, Fernando Catão, que suspendeu a compra, né? Chamando o conselheiro Fernando Catão, ex-ministro Catão, de parcial, foi a palavra parcial e tendencioso. O que é que o senhor diz das acusações do deputado Troco Júnior contra a sua pessoa? Já que o senhor não pode falar sobre o Catão, mas contra o senhor. Olha, padre, na verdade, desde o momento que eu fiz essa denúncia, eu recebi uma série de críticas. Uma das críticas foi também do deputado Trócolo Júnior. E ele dizia exatamente que eu era inconsequente, que eu era imaturo, que eu fui precipitado porque não tinha havido compra, então não podia falar em superfaturamento. E eu dizia, respondendo a ele naquele momento, que fiz a denúncia naquele momento, antes da homologação do pregão, exatamente para evitar com que o prejuízo fosse daquele tamanho, daquela ordem que eu tinha colocado anteriormente, né, de aproximadamente 7 milhões de reais. E naquele momento, eu, inclusive, dialogava com ele pelos veículos de comunicação, dizia que ele podia falar o que pensasse, o que imaginasse da minha pessoa, do meu mandato. Eu não me importaria, desde que ele respondesse também às críticas que eu fiz em relação às denúncias. Ora, até hoje, nem a Secretaria de Estado de Saúde, nem a Secretaria de Administração, nem o governador, nem o deputado, até hoje, absolutamente ninguém respondeu uma linha do que foi colocado aqui. E eu tenho tanto apreço pelo meu mandato, porque na verdade não é meu, né, é de 6.052 pessoas, e hoje talvez muito mais, né, que no mesmo dia que eu levei a denúncia à Câmara Municipal, eu protocolei no Tribunal de Contas do Estado. Então não sei se o senhor lembra, mas estive lá, protocolei a denúncia, posteriormente conversei com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, doutor Nominando Diniz, e queria que o tribunal desse o aval. Se eu fosse vencido, se eu fosse convencido pelo tribunal de que as denúncias não tinham fundamento, eu iria evidentemente questionar, eu iria evidentemente dizer que continuava achando, né, que as denúncias tinham sentido, mas em nenhum momento eu iria macular a imagem de absolutamente nenhum conselheiro e nem tampouco daquela corte. Então eu acho que o tribunal merece respeito. A decisão da segunda Câmara Cível do Tribunal de Contas do Estado foi exatamente de cancelar a licitação, acatou boa parte daquelas denúncias que nós tínhamos colocado no nosso relatório, e eu acho que se a decisão não fosse unânime, se fosse uma decisão apertada, talvez caberia críticas em relação à posição do tribunal. Mas nós tivemos uma decisão unânime. É sempre bom dizer isso. E além da decisão do tribunal, nós vamos ter também, padre, a decisão do Ministério Público Federal. O senhor levou essa documentação ao Ministério Público Estadual e Federal? Levei ao Ministério Público Federal, né, protocolei no mês de dezembro, aproximadamente 10 a 15 dias depois que eu protocolei no Tribunal de Contas do Estado. Tive já em audiência com o Dr. Ayrton, que é o relator do processo no Ministério Público Federal, e estou acompanhando porque uma das decisões do Tribunal de Contas do Estado foi encaminhar também esta denúncia e o relatório do Tribunal de Contas do Estado para o Ministério Público Federal, para que aquela instituição faça o que julgar necessário, o que julgar cabível em relação à punição dos culpados. E digo mais, padre, seu programa eu sei que tem muita audiência, né, e isso vai ser importante também. Nós desconfiamos, e é por isso que eu vou novamente ao Ministério Público Federal, que existe uma rede nacional que está por trás de algumas dessas empresas que venceram a licitação aqui na Paraíba e que estão operando também em outros estados. Isso é muito grave, nós temos indícios fortíssimos, a denúncia ganhou repercussão nacional, Saiu na Isto É, inclusive saiu na revista Isto É, não é à toa, não foi à toa que saiu na revista Isto É, porque toda a imprensa nacional também está de olho nesta investigação aqui da Paraíba, assim como está de olho, por exemplo,
em várias movimentações que existem no estado do Rio de Janeiro, que existem em relação ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, que faz com que vários estados brasileiros possam fazer essas licitações no mesmo modus operandi, que traz um prejuízo gritante para o interesse público e para as finanças públicas de uma forma geral. O deputado Tróculo disse na tribuna da Assembleia que 2 auditores independentes do Tribunal de Contas não encontraram nenhuma irregularidade na licitação. Os auditores analisaram esse relatório senhor? Analisaram e, inclusive, quando eu tive contato, não somente com o presidente do tribunal, como também com o relator, o conselheiro Fernando Catão, eu fui exatamente questionar um dos auditores que eu tinha visto, porque eu peguei cópia do processo referente ao tribunal, não referente à secretaria, porque este até hoje não me chegou às mãos. Mas o processo que estava lá, andando, tramitando no tribunal, eu peguei no início cópia dele. E vi um dos auditores do Tribunal de Contas do Estado que fez um parecer baseado em uma resposta da Secretaria de Estado da Saúde. Quando eu fui ver tanto o relatório do auditor, como também o relatório da Secretaria de Saúde do Estado, eu identifiquei que aquela resposta estava sendo tendenciosa. E vou dizer por quê, padre. Em um dos pontos que foram colocadas as especificações dos itens denunciados, nem a própria Secretaria de Saúde do Estado soube responder à diferenciação que a levou a colocar aquela especificação no edital. E recorreu ao fabricante do produto, porque nem ela sabia qual era a diferença entre um produto e outro. Então, isso está muito claro. Além disso, uma das principais referências utilizadas para que a Secretaria de Estado da Saúde fizesse esse relatório foi um pregão do INTO, que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, no Rio de Janeiro. E os preços que constam nas atas do INTO são preços parecidos com o da Paraíba, também superfaturados. Eu digo aqui no seu programa, digo em qualquer lugar em que for chamado. A licitação referente a equipamentos hospitalares do INTO, que tem também o dedo dessas empresas, está superfaturada. E eu disse isso, inclusive, ao conselheiro Catão, né, que ele teve o cuidado de ver não somente o olhar de um auditor ou o olhar da secretaria, teve o cuidado de ver o processo como um todo. Porque eu não posso falar no processo de um relatório A ou de um relatório B. Né? Com certeza vão conter, dentro desse processo, várias visões, vários olhares técnicos diferenciados e, com certeza, no final, o que prevaleceu foi a procedência da nossa denúncia, como foi constatado em relação ao Tribunal de Contas do Estado. Contabilizamos somente nos 5 itens que nós pesquisamos, dos 18 licitados, verificamos um prejuízo superior a 7 milhões de reais. E eu sempre disse, padre, em todos os locais que eu fui debater essa denúncia, eu gostaria de estar debatendo com o próprio secretário. Ele disse o que até agora, Zé Maria? Não, eu praticamente não escutei nenhum tipo de resposta, a não ser aquelas respostas que foram colocadas pelo deputado Trócoli Júnior, de que o pregão, de que o denunciante é amador, é neófito, né, todas essas qualidades e adjetivos que foram colocados em relação à minha pessoa. Gostaria de debater com o secretário, inclusive, né, fiz um desafio de fazer esse debate desde o mês de novembro, e até hoje não espero reciprocidade, não tive reciprocidade.